O dog do Reddit. Ela deu ao nosso filho o nome do seu ex-namorado sem me contar, e se explicou dizendo, é só um nome, ele foi importante para mim. Eu respondi, então ele pode ser o pai. Na manhã seguinte a esse acontecimento, dei entrada no pedido de divórcio, solicitei a retirada do reconhecimento de paternidade e anunciei publicamente que não criaria uma criança nomeada em homenagem a outro homem. Ocorreu que eu descobri que meu filho tinha sido nomeado em homenagem ao ex-namorado da minha esposa quando ele tinha 6 dias de vida. Apenas 6 dias. A certidão de nascimento já tinha sido registrada. Nome oficialmente definido: Lucas Martin Anderson. Meu sobrenome? Claro. Mas o primeiro e o do meio não eram meus. Pertenciam a outra pessoa. Lucas Martin Reis. O ex dela da faculdade. Aquele com quem ela continuou amiga. Aquele cujas fotos no Instagram ela ainda curtia. Aquele que mandava feliz aniversário todo ano com emojis de coração demais. Para alguém que supostamente era só um velho amigo, esse tal de Lucas Martin aparecia bastante. Minha esposa, Emily, e eu estávamos casados havia anos. Nos conhecemos no trabalho. Ela era do RH. Eu, da área de operações. Romance corporativo normal, começou com café, virou namoro, terminou em um casamento em um vinhedo em Napa que custou mais do que meu carro. Os pais dela pagaram a maior parte. O pai dela fez um discurso dizendo como estava feliz por ela ter encontrado um cara estável depois da fase selvagem. Na época, não dei muita importância. A gravidez foi planejada. Tentamos por 8 meses. Quando ela finalmente engravidou, ficamos radiantes. Vieram os estresses normais e enjoos, desejos estranhos. Hormônios fazendo ela chorar com comerciais de carro. Mas estávamos passando por isso juntos. Ou pelo menos era o que eu achava. Não descobrimos o sexo do bebê. Emily queria que fosse surpresa. Tudo bem para mim. Escolhemos 2 nomes para cada possibilidade. 2 de menino. 2 de menina. Ficamos semanas indo e voltando. Eu sugeri nomes da minha família. Ela sugeriu nomes de que simplesmente gostava. Não concordamos em nada definitivo. Só mantivemos uma lista no celular. James era minha primeira escolha para menino. James Anderson. Clássico. Forte. Nome do meu avô. Emily disse que gostava, mas queria ver o rosto do bebê primeiro. Disse que às vezes você conhece o bebê e o nome simplesmente não encaixa. Achei isso bonito. O parto veio cedo, na 38ª semana. A bolsa estourou às 3 da manhã de uma terça-feira. Corremos para o hospital. 16 horas de trabalho de parto. Estive lá o tempo todo. Segurei a mão dela, massageei suas costas, deixei ela apertar minha mão com tanta força que achei que fosse quebrar meus dedos. Quando nosso filho nasceu, com pouco mais de 3 quilos e muito cabelo escuro, eu chorei como uma criança. Ele era perfeito. A enfermeira perguntou qual seria o nome. Olhei para Emily. Ela olhou para mim. Ainda não tínhamos decidido. A lista ainda era só uma lista. Vamos conversar sobre isso, eu disse. Ela assentiu, sorriu. Cansada, mas feliz. Os 2 primeiros dias no hospital foram um borrão. Alimentação, sono, enfermeiras checando os sinais vitais a cada 2 horas. Visitas. Os pais dela vieram. Meus pais vieram. Todo mundo babando pelo bebê. Ele tem seu nariz. Tem os olhos dela. O papo sobre o nome ficava sempre para depois. Cansaço demais, tudo muito intenso. A gente decide antes de ir embora, Emily repetia. No 3º dia, tivemos que decidir. O hospital não liberava alta sem um nome na certidão. Estávamos sozinhos no quarto. O bebê dormia no berço. Emily estava sentada na cama, olhando o celular. Então eu disse, hora do nome. Eu estava pensando em Lucas, ela disse, sem levantar os olhos. Lucas. É, Lucas. Martin. Eu pausei. Nunca tínhamos falado de Lucas. Não estava na lista. Eu sei, mas acho que combina com ele. Olha para ele. Não parece um Lucas? Olhei para nosso filho. Ele parecia um bebê. Vermelho, dormindo, com os punhos fechados. Podia ser Lucas. Podia ser James. Podia ser qualquer coisa. E James? Achei que você gostasse de James. Eu gosto. Mas Lucas é melhor, mais moderno. E Martin, de onde veio? É um nome do meio forte. Lucas Martin Anderson. Eu não amei, mas estava exausto.
Ela tinha acabado de trazer um ser humano ao mundo. Se ela sentia tanta certeza sobre Lucas, tudo bem. Escolha suas batalhas. Tá. Lucas. Martin. Ela sorriu, me beijou. Obrigada. Eu te amo. Também te amo. Ela abriu o formulário da certidão no tablet do hospital e começou a preencher. Vi ela digitando em Lucas Martin Anderson, data de nascimento, horário, peso, comprimento, todos os detalhes. Você pode assinar aqui. Ela me passou o tablet. Assinei com o dedo. Nem li direito. Só vi a assinatura do pai e assinei. Ela assinou também, enviou tudo eletronicamente, e ficou oficial. Fomos para casa no dia seguinte. No sexto dia, tudo desmoronou. Eu estava rolando o Instagram enquanto o bebê dormia quando vi um post de alguém em quem eu não pensava havia anos. Tyler, um dos amigos da faculdade da Emily. Ele postou uma foto antiga em grupo, de uma festa. Emily estava nela. E também um cara que eu reconheci das fotos antigas do Facebook dela. Alto, atlético. Aquele visual genérico de cara bonito de fraternidade. A legenda dizia, em saudade desses tempos. Bons momentos com a galera. Emily estava marcada. E também alguém chamado Lucas Reis. Lucas Reis. Cliquei no perfil dele. Conta pública. Post recente de 3 dias antes. O mesmo dia em que nomeamos nosso filho. Era uma selfie na academia. Legenda, em firme e forte. A vida é boa. O comentário no topo era da Emily, tá ótimo. Postado 4 horas depois de sairmos do hospital. Continuei rolando o perfil dele. Muitas fotos de treino, algumas trilhas. Uma foto de 1 ano atrás. Um grupo em um casamento. Emily também estava nessa foto. Ela tinha ido ao casamento de uma amiga da faculdade sem mim. Disse que era um fim de semana só de garotas e que eu ficaria entediado. Olhando a foto, havia vários homens ali, inclusive Lucas Reis. Eles estavam lado a lado, com o braço dele sobre os ombros dela. Senti o estômago embrulhar. Voltei ao Instagram dela e comecei a rolar as curtidas. Lucas Reis aparecia o tempo todo. Selfie recente na academia. Post motivacional. Foto de férias do mês passado. Foto do cachorro. Foto do carro. Ela curtia tudo que ele postava. Continuei rolando e encontrei um post antigo, de 1 ano atrás, uma foto do Lucas em uma corrida beneficente de 5 km. Emily tinha comentado, então orgulhosa de você. Saudade de você. Saudade de você. Abri as mensagens da Emily. A gente tinha uma política de telefone aberto. Sem senhas, nada a esconder. Eu nunca tinha vasculhado antes, nunca tive motivo. Encontrei a conversa com Lucas Reis. A mensagem mais recente era de 2 dias antes. Dela. Nós o chamamos de Lucas Martin. A resposta dele? Uau! Isso é enorme. Honrado. Rolei para cima e fui voltando meses nas mensagens. Nada explícito, nada sexual. Mas íntimo de um jeito que embrulhou meu estômago. Pensando em você hoje. Lembra daquela vez que fomos dirigindo até a costa? Melhor fim de semana de todos. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos continuado juntos. Eu também. Essa última troca era de 3 meses antes, quando Emily estava grávida de 6 meses. Continuei rolando e encontrei mensagens de 1 ano atrás, da época daquele casamento. Depois do casamento, tarde da noite. Hoje à noite foi tão bom. Queria que não tivesse que acabar. Eu também. Sempre é bom te ver. Você está linda. Para nada. Estou sendo sincero. Ele é um cara de sorte. Eu também sou. Às vezes penso em nós. Eu também. Nada físico aconteceu. Tenho quase certeza disso. Mas emocionalmente, ela nunca deixou de estar com ele. Larguei o telefone. Senti que ia vomitar. Emily entrou no quarto. Ei, vou tirar leite. E então, o que foi? Olhei para ela. Por que nosso filho se chama Lucas Martin? Ela congelou. O quê? Lucas. Martin, Lucas. Ele é seu ex-namorado. O rosto dela ficou branco. Como eu descobri que você deu ao nosso filho o nome do cara por quem ainda é apaixonada? Pelo Instagram. Levei uns 10 minutos. Eu não sou apaixonada por ele. Então por que nosso bebê tem o nome dele? Não é isso. Não é sobre isso. Então é sobre o quê?
Ela sentou na cama, as mãos tremendo. Tá. Sim. Lucas Martin é o nome completo dele. E sim, eu namorei um Lucas Martin na faculdade. Mas não foi por isso que escolhi. Mentira. Não é. Eu sempre gostei do nome Lucas. Mesmo antes de conhecê-lo. E quando a gente namorou, virou esse nome que significava muito pra mim. Mas não por causa dele. Por causa daquela fase da minha vida. Eu era feliz. Estava me descobrindo. O nome representa isso. Você mandou mensagem pra ele 2 dias atrás dizendo que demos ao nosso filho o nome dele. Ela fechou os olhos. Você mexeu no meu telefone. A gente tem política de telefone aberto. Isso é diferente. Isso é invasão de privacidade. Privacidade? Você deu ao nosso bebê o nome do seu ex-namorado e não me contou. Isso não é privacidade. Isso é mentira. Eu não menti. Eu sugeri o nome. Você concordou. Porque eu não sabia. Se você tivesse dito, quero dar ao nosso filho o nome do meu namorado da faculdade, com quem ainda converso e digo o que penso no que teria acontecido se tivéssemos ficado juntos. Eu teria dito não, obviamente. Foi por isso que não contei. A honestidade dessa frase ficou suspensa no ar, então você sabia que era errado? Não é errado. É só um nome. Lucas foi importante pra mim. Aquela fase da minha vida foi importante. O nome me faz feliz. Qual o problema nisso? Só um nome? Emily. Você deu ao nosso filho o nome de outro homem. De um homem que você claramente não superou. Você manda mensagem pra ele. Pensa em nós enquanto está grávida de 6 meses do meu filho. Nada aconteceu. Somos só amigos. Você disse a ele que desejava que tivessem continuado juntos. Foi hipotético. As pessoas às vezes pensam nos ex. Não significa nada. Significa tudo. Você me traiu emocionalmente por anos e agora ligou permanentemente o nome dele ao nosso filho. Ela começou a chorar. Eu te amo. Eu me casei com você. Tive um filho com você. E deu a ele o nome de outra pessoa. Não é sobre ele. É sobre mim. Sobre quem eu era. Esse nome me faz feliz. Bom, ele me deixa miserável. Saí do quarto, não consegui olhar para ela, sentei no quarto do bebê e fiquei encarando nosso filho dormindo no berço. Ele tinha 6 dias de vida. Não fazia ideia de que o nome dele já estava destruindo nosso casamento. Lucas Martin Anderson. Toda vez que eu dizia, pensava em Lucas Reis. Toda vez que alguém perguntava o nome dele. Eu sabia que não era sobre o bebê. Era sobre o cara que minha esposa não conseguiu deixar para trás. Eu não consegui lidar com isso. Voltei para o quarto. Emily ainda estava chorando. Eu quero mudar o nome dele. O quê? O nome dele. Quero mudar. Não podemos. A certidão já foi registrada. Podemos retificar. Eu pesquisei. Temos 60 dias. Eu não vou mudar o nome dele. Então ele pode ser filho do Lucas Reis, não meu. Do que você está falando? Se esse nome é tão importante para você. Importante o suficiente para mentir. Importante o suficiente para homenagear seu ex em vez do seu marido, então Lucas Reis pode ser o pai. Não eu. Você está sendo insano. Estou. Porque, da minha posição, parece bem razoável. Você escolheu o nome dele em vez do nosso casamento. Eu escolhi um nome que eu gosto. Você escolheu o nome dele. Ela estava soluçando agora. Por favor. Me desculpa. Você não achou que isso seria um problema? Você não achou que seria um problema dar ao nosso filho o nome do seu ex-namorado sem me contar? Eu não dei o nome por causa do Lucas. Eu dei o nome Lucas. É a mesma porra. O bebê começou a chorar. Nós dois paramos. O som do choro do nosso recém-nascido cortou tudo. Emily se levantou, foi pegá-lo, colocou no colo e começou a embalar, sussurrando para acalmá-lo. Eu a observei segurando o nosso bebê. Nosso Lucas, com o nome do Lucas de outra pessoa. Eu não conseguia fazer isso. Naquela noite, depois que ela adormeceu, comecei a pesquisar sobre reconhecimento de paternidade. Cancelamento. Isso existe. Não é fácil. Não é rápido. Mas é possível. No nosso estado, eu tinha 60 dias a partir da assinatura para pedir a retirada do reconhecimento. Se eu conseguisse provar fraude, coação ou erro material. Dar ao bebê o nome do ex sem me contar talvez se enquadrasse como fraude.
ou, no mínimo, um erro material. Eu concordei com o nome sob falsas premissas. Também precisaria de um teste de DNA para comprovar a paternidade. Mas isso era só formalidade. Eu sabia que biologicamente ele era meu. Mas legalmente? Emocionalmente? Se ela preferiu homenagear o ex em vez do marido, então o que eu era? De manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Esperei ela entrar no banho, levei o bebê para a casa dos meus pais e disse que precisava de ajuda por algumas horas. Emergência familiar. Eles perguntaram se estava tudo bem. Disse que explicaria depois. Fui ao escritório de um advogado que encontrei online. Eu já tinha preenchido o formulário de atendimento emergencial às 5 da manhã. Eles tinham um sistema online 24 horas. Recebi uma resposta automática dizendo que alguém ligaria no horário comercial, às 8h30. Enquanto eu dirigia até a casa dos meus pais, Patrícia Moss me ligou diretamente. Ouviu a urgência na minha voz e disse para eu ir ao escritório imediatamente. O nome da advogada era Patrícia Moss. Meados dos 50 anos. O olhar afiado. Energia direta, sem rodeios. Contei tudo a ela. O nome, as mensagens, o caso emocional, as mentiras. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, recostou-se na cadeira. Certo. Vamos falar sobre o que você quer. Quero o divórcio. Quero dar entrada na retirada do reconhecimento de paternidade. Quero meu nome fora daquela certidão de nascimento até que ela concorde em mudar o nome. Isso é nuclear. Ótimo. Você entende o que está pedindo? Está falando em renegar seu filho biológico por causa de um nome. Estou renunciando a um casamento em que minha esposa escolheu homenagear outro homem em vez de mim. O nome é só a prova. Ela me analisou. Você tem certeza? Porque, depois que a gente protocola, não dá para voltar atrás discretamente. Tenho. Certo. Vamos protocolar a retirada do reconhecimento de paternidade com base em fraude ou erro material. Você assinou sob falsas premissas, sem saber que o bebê tinha sido nomeado em homenagem ao ex-namorado dela. Isso é uma base válida para a retirada neste estado. E o DNA? Vamos fazer o teste de DNA ao mesmo tempo para estabelecer a paternidade biológica nos registros. Mesmo com a retirada do reconhecimento legal. A prova genética facilita restabelecer a paternidade depois, caso ela mude o nome. É estratégico. Cobre todas as frentes. Tudo bem. A retirada não exige o resultado do DNA de imediato, mas tê-lo fortalece sua posição quando você restabelecer. Protocolamos a retirada agora, recebemos o resultado do DNA em alguns dias e você terá opções. Também entraremos com o pedido de divórcio por diferenças irreconciliáveis. Dadas as circunstâncias, vamos buscar a guarda principal assim que a paternidade for restabelecida. Mas preciso avisar, a retirada vai parecer ruim. E juízes de vara de família não gostam de pais que se afastam. Eu não estou me afastando. Estou fazendo um ponto. Quando ela mudar o nome, eu restabeleço a paternidade. E se ela não mudar? Eu não tinha resposta. Vamos lidar com isso se chegar a esse ponto, disse Patrícia. Por enquanto, em divórcio. Retirada da paternidade. Teste de DNA. E imagino que você queira tornar isso público. Quero que todos saibam por que estou fazendo isso. Redes sociais? Sim. Ela se recostou. Preciso ser muito clara. Postar sobre processos legais em andamento quase sempre é uma péssima ideia. Juízes odeiam isso. Pode ser usado contra você. Parece vingança. Pode prejudicar suas chances de guarda. Recomendo fortemente que não faça. Entenda os riscos. Entende mesmo? Porque, depois que sai, não dá para apagar. Mesmo que você delete, prints existem. Isso pode prejudicar seriamente seu caso. Eu preciso que as pessoas saibam por que estou fazendo isso. Ela vai distorcer a história. Preciso contar meu lado. Ela me estudou. Tem certeza? Tenho. Então preciso que você assine um termo reconhecendo que eu aconselhei contra isso e que você está prosseguindo mesmo assim. Tudo bem. Ela puxou um formulário. Eu assinei. Seu funeral, disse ela. Mas a decisão é sua. Passamos as 3 horas seguintes preparando documentos, em petição de divórcio, retirada do reconhecimento de paternidade, papéis de guarda, autorização do teste de DNA. Assinei tudo. Saí do escritório ao meio-dia, dirigi até um laboratório para o teste de DNA. Fizeram um SAB na minha bochecha e disseram que o resultado sairia em 3 a 5 dias. Depois fui para casa. Emily estava sozinha no sofá. Ela levantou o olhar quando entrei. Onde você estava? Onde está o Lucas?
Na casa dos meus pais. Por quê? Porque dei entrada no divórcio hoje de manhã. Ela me encarou. O quê? Entreguei os papéis a ela. Petição de divórcio. Retirada de paternidade. Aviso. Ela leu. A expressão passou de confusão para horror. Você está retirando a paternidade. O que isso significa? Significa que estou removendo meu reconhecimento legal de que sou o pai de Lucas Martin Anderson. Você não pode fazer isso. Posso. E fiz. Tenho 60 dias para retirar o reconhecimento se eu provar fraude ou erro material. Você mentiu sobre o nome. Isso é fraude. Ou, no mínimo, um erro material. Eu concordei com Lucas Martin achando que era apenas um nome de que você gostava. Acontece que era o nome do seu ex-namorado. Isso muda tudo. Isso é loucura. Ele é seu filho. Ele é Lucas Martin. Então deixe o Lucas Martin criá-lo. Lucas Reis não é o pai dele. Você é. Então você deveria tê-lo nomeado em homenagem a mim. Ou literalmente a qualquer outra pessoa. Eu não dei o nome por causa do Lucas. Meu Deus, por que você não acredita em mim? Porque eu li suas mensagens. Porque eu vi você dizer a ele que pensa nele. Porque você disse que se pergunta o que teria acontecido se tivessem ficado juntos. Porque você contou a ele que demos ao nosso filho o nome Lucas Martin. E ele disse que se sentia honrado. Nós só estávamos conversando. Você conversava com ele enquanto estava grávida do meu filho. E depois deu a esse bebê o nome dele. Ela voltou a chorar, forte, sem conseguir respirar direito entre os soluços. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Eu amo nossa família. Eu mudo o nome dele. Faça o que você quiser. Só não vá embora. Você deveria ter pensado nisso antes de registrar a certidão. Podemos retificar. Você disse que dava. Eu não quero retificar. Quero que você entenda o que fez. Você escolheu ele mesmo estando comigo. Você escolheu ele. Então agora pode ficar com ele. Eu não quero ele. Eu quero você. Engraçado jeito de demonstrar. Deixei-a ali. Subi as escadas e comecei a arrumar uma bolsa. Ela me seguiu, ainda chorando. Onde você vai? Para a casa dos meus pais. Já avisei. Vou ficar lá por um tempo. Você vai levar o Lucas? O nome dele não é Lucas para mim. Eu sei que você pode ficar com ele. Você quis tanto dar a ele o nome do seu ex. Pode explicar isso para todo mundo. Por favor, não vá. Acabou, Emily. Terminei de arrumar, peguei meu laptop e coisas do trabalho. Passei por ela, desci as escadas e cheguei à porta. Virei-me uma última vez. Quando as pessoas perguntarem por que eu pedi o divórcio uma semana depois do nascimento do nosso filho, vou dizer a verdade. Que você deu a ele o nome do seu ex-namorado sem me contar. Que você esteve emocionalmente ligada a outro homem durante todo o nosso casamento. Que você se importou mais em homenagear um namorado da faculdade do que em respeitar seu marido. Você não pode. Posso. E vou. Isso não é mais privado. Você tornou isso público no momento em que registrou aquela certidão. Eu fui embora e dirigi até a casa dos meus pais. Eles estavam na sala. O bebê Lucas, meu filho, biologicamente falando, dormia em um bebê conforto. Minha mãe se levantou. O que aconteceu? Contei tudo a eles. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Minha mãe chorou. O que podemos fazer? Ela perguntou. Nada agora. Só me deixem ficar aqui enquanto isso se resolve. Claro. Pelo tempo que precisar. Naquela noite, escrevi um post. Um post longo, explicando tudo. As mensagens da Emily com Lucas Reis, a revelação do nome, as mentiras, o divórcio, a retirada do reconhecimento de paternidade. Marquei a Emily. Não marquei o Lucas Reis, não precisava descer a esse nível. Publiquei no Facebook às 23 horas. Emily ligou em minutos. Recusei. Ela ligou de novo. Recusei e veio uma mensagem dela em apaga isso agora. Coloquei o telefone no silencioso. À meia-noite, já havia 50 comentários e 20 compartilhamentos. Pela manhã, mais de 300 comentários e mais de 100 compartilhamentos. As pessoas estavam divididas. Metade achava que eu estava certo. Você não dá ao seu filho o nome de um ex. Isso é insano. Ela traiu emocionalmente. Ele tem todo o direito. Brinca com fogo, ganha queimadura. A outra metade achava que eu estava exagerando.
É só um nome. Ele está punindo o filho pelo erro da esposa. Isso é mesquinho. Não liguei para essa metade. Emily me ligou mais 17 vezes naquela manhã. Não atendi nenhuma. Ela mandou mensagem em você me destruiu. Todo mundo acha que eu sou uma traidora. Meus pais estão devastados. Você está arruinando a vida do nosso filho. Por favor, apaga o post. Por favor. Não respondi. A mãe dela ligou. A atendi. Como você pôde fazer isso com ela? Disse, sem nem dizer olá. Só acusações. Como ela pôde dar ao nosso filho o nome do ex-namorado sem me contar? Respondi. É só um nome. As pessoas se chamam Lucas. Lucas Martim. Os dois nomes são exatamente o nome completo do ex dela. E ela não me contou. Ela não achou que você se importaria. Pois eu me importo. Você está destruindo a reputação dela. Todo mundo acha que ela teve um caso. Ela teve um caso emocional. Isso é real. Não houve contato físico. Discordamos. Ela desligou. 1 hora depois, o pai da Emily ligou. Mais calmo. Filho, acho que você está machucado e reagindo com raiva. Eu entendo. Mas isso é demais. Vocês têm um bebê juntos. Precisam resolver isso. Estou tentando resolver. Ela precisa mudar o nome. Você não pode forçá-la. Então eu não posso ser o pai. Não é assim que funciona. Na verdade, legalmente, é. Ele suspirou. O que você quer, de verdade? Em resumo, quero que o nome seja mudado. E que ela corte totalmente o contato com o Lucas Reis. Se ela fizer as duas coisas, retiro o pedido de divórcio e restabeleço a paternidade. Só isso? Só isso. Deixe eu falar com ela. Ele desligou. 2 horas depois, Emily ligou. A atendi. Eu vou mudar o nome, ela disse. Voz plana, derrotada. Para qual? James. Como você queria. James Martin? Não. James Robert. Em homenagem ao seu avô. Meu avô. Tudo bem. E vou bloquear o Lucas Reis em tudo. Contato 0. Nunca. Tudo bem. E você vai retirar o divórcio e a retirada da paternidade quando o nome for mudado legalmente e eu comprovar que você o bloqueou? Sim. Ok. Silêncio. Desculpa, ela disse baixinho. Eu não percebi o quanto isso ia te machucar. Achei que fosse só um nome. Nunca é só um nome. Eu sei disso agora. Você o ama? Longa pausa. Não. Eu amo você. Você o amou? Sim, há muito tempo. Mas eu escolhi você. Me casei com você. Quero estar com você. Então haja como tal. Eu vou. Prometo. Desligamos. Eu não acreditava nela. Não completamente. Mas queria acreditar. 3 dias depois, saiu o resultado do DNA. Compatibilidade de 99,99%. Ele era biologicamente meu. Nos encontramos no cartório para registrar a alteração da certidão. Patrícia havia explicado que a retirada da paternidade levaria semanas para ser finalizada. Eu ainda constava como pai legal, o que significava que eu podia assinar a alteração. Nós dois tínhamos que assinar. Emily preencheu a papelada para mudar o nome de Lucas Martin Anderson para James Robert Anderson. Eu assinei. Ela assinou. O funcionário processou, tornou oficial. Ela me enviou capturas de tela mostrando que bloqueou o Lucas Reis no Instagram, Facebook, mensagens, e-mail, tudo. Conferi tudo. Ela tinha feito. Voltei a Patrícia e disse que queria retirar o pedido de divórcio e restabelecer a paternidade. Ela me olhou com ceticismo. Tem certeza? Tenho. O que mudou? Ela mudou o nome. Cortou contato com ele. Foi o que eu pedi. E você confia nela? Vou tentar. Ok. Decisão sua. Protocolamos os documentos. Divórcio retirado. Paternidade restabelecida. Voltei para casa naquela noite. 2 semanas depois de ter ido embora. Emily estava no sofá. O bebê dormia no berço portátil. Ela levantou o olhar quando entrei. Oi, ela disse. Oi, você voltou. Voltei. Ela se levantou, veio até mim e me abraçou forte. Eu abracei de volta. Desculpa, ela sussurrou.
Sinto muito. Eu sei. Ficamos assim por um tempo. Depois me afastei. O nome dele é James agora? Sim. James Robert Anderson. E está oficial. Fui até o berço, olhei para meu filho, com 2 semanas de vida, dormindo tranquilamente. Oi, James, falei baixinho. Ele se mexeu, mas não acordou. Emily ficou ao meu lado. Ele se parece com você. É, parece. Eu te amo, ela disse. Eu também te amo. E eu quis dizer isso. Mas as coisas estavam diferentes agora. A confiança tinha sido quebrada. Talvez recuperável. Talvez não. Teríamos que ver. O post no Facebook ficou lá. Eu não apaguei. Emily pediu que eu apagasse. Eu disse não. Disse que era um registro do que aconteceu. Responsabilização. Ela não discutiu. A vida seguiu. Fizemos terapia de casal. Ela pediu desculpas centenas de vezes. Eu a perdoei. Mais ou menos. James fez 1 ano no mês passado. Fizemos uma festa pequena. Meus pais, os pais dela, alguns amigos. Alguém perguntou como escolhemos o nome dele. Emily olhou para mim. Eu olhei para ela. Nomes de família, eu disse. James é meu avô. Robert é o avô dela. A verdade era mais simples. James Robert foi o nome em que concordamos depois que eu ameacei ir embora. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse deixado pra lá. Se tivesse aceitado Lucas Martin e seguido em frente. Se tivéssemos nos poupado de todo esse drama. Mas então penso na mensagem que isso teria passado. Que eu aceito ser segunda opção. Que eu aceito que minha esposa dê ao nosso filho o nome de outro homem. Que eu tolero qualquer coisa para manter a paz. Eu não sou esse cara. E fico satisfeito por ter me posicionado. Não porque eu quisesse machucar a Emily, mas porque eu precisava que ela entendesse que ações têm consequências. Que mentiras têm peso. Que um nome não é apenas um nome quando carrega a história de outra pessoa. James Robert Anderson. Meu filho, nomeado da maneira certa na segunda vez. E a Emily, ela é uma boa mãe, uma esposa decente. Ainda estamos na terapia, ainda trabalhando nisso. Mas toda vez que ela pega o celular, eu me pergunto se ela está pensando no Lucas Reis, se está desejando que as coisas tivessem sido diferentes, se se arrepende de ter se casado com um cara estável em vez do namorado da faculdade. Eu nunca vou saber com certeza. Mas, pelo menos, meu filho não carrega o nome dele. Por enquanto, isso é o suficiente para mim. Comentários sobre o relato. A atitude dela revela algo muito mais grave do que um simples erro de julgamento. Foi uma escolha consciente de preservar um vínculo emocional com o passado enquanto fingia construir um futuro sólido. Dar ao filho o nome do ex, esconder a origem desse nome e ainda manter conversas carregadas de intimidade durante o casamento não é ingenuidade, é deslealdade calculada. Ela tentou normalizar o inaceitável, minimizar o impacto chamando de só um nome, e só recuou quando as consequências ficaram públicas e reais. Isso não é arrependimento espontâneo, é controle de danos. O maior problema não foi amar alguém no passado, mas se recusar a enterrá-lo quando escolheu casar, e ainda arrastar esse passado para dentro do berço do próprio filho. Dito isso, creio que o Op se equivocou ao final, e errou ao não encerrar esse casamento. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.